que acontece nessa questão? Foram feitos alertas, né, com relação à meteorologia, em 3 dias, né, que ele pede aí, o dia 1, dia 12 e dia 13, foram emitidos aí esses seguintes alertas. No dia 1, fizeram alerta cinza, no dia 12, alerta laranja, e no dia 13, o alerta vermelho. Ele quer saber se esses avisos eles foram emitidos corretamente. Então, a primeira coisa que você tem que saber como que é emitido o alerta cinza, como é emitido o alerta laranja, como é emitido o alerta vermelho. Isso ele diz logo aí nessa parte de tópicos aí, né? Nesses tópicos aqui. O alerta cinza, ele é emitido quando a temperatura for inferior a 10 graus, ou seja, a temperatura tem que ser menor que 10 graus, e a umidade, que eu vou chamar de U, relativa do ar tem que ser inferior a 40%, então tem que ser menor do que 40%. Se essas duas pré-definições aí acontecerem, vai ser feito o alerta cinza. O laranja diz o seguinte: a temperatura deve variar entre 35 e 40, ou seja, a temperatura tem que estar entre 35 e 40. Lembrando que aqui o 35 e o 40, eles não estão dentro dessa temperatura, né? É todo valor menor do que 40 e maior que 35. Se o 35 e 40 estivessem dentro dessa temperatura, a gente ia escrever desse jeito aqui, né? Com menor ou igual. Lembrem disso, tá? Atenção. Então, agora é a umidade do ar. A umidade do ar diz o seguinte: a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30, então menor do que 30%. Certo? E o vermelho? O vermelho vai acontecer quando? Quando acontecer o seguinte: a temperatura superior a 40, então a temperatura maior do que 40 graus centígrados, e a umidade inferior, ou seja, menor do que 25%. Certo? Agora a gente vai ver, olhando o gráfico, se isso foi feito certo ou não. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Então, os dias que ele quer saber é o dia 1, que está aqui, o dia 12 e o dia 13. E aí vamos ver o que acontece. No dia 1, foi feito o alerta cinza. Dia 1, ele está aqui com essa linha sem ser apontilhada, é a temperatura, e a pontilhada é a umidade relativa do ar. Vou aumentar mais, caso vocês não estão conseguindo ver direito, não. Certo? Então, ó, no dia 1, a temperatura está aqui menor do que 10, né? Porque isso aqui representa o 10. Então, a temperatura está menor do que 10. E a umidade relativa do ar está aqui, né? Entre 40 e 30. Então, está menor do que 40. Depois eu olho as opções, tá? Vamos ver aqui o dia 12. O dia 12, ele está com a umidade igual a 20 e a temperatura aqui, ó, igual a 40. Então, ele está com temperatura exatamente igual a 40 e a umidade relativa do ar igual a 20. E o vermelho, o dia 13. Dia 13 tem a temperatura aqui, ó, acima do 40, né? Acima do 40, então a temperatura está maior do que 40 graus centígrados e a umidade relativa do ar está exatamente no 40. Agora vamos lembrar de novo ali quais são os alertas, que agora de cabeça eu não lembro, lógico. Vamos ver o que acontece. Alerta cinza, vamos ver o que eu disse ali. Alerta cinza tem que estar com a temperatura menor do que 10 graus e umidade menor do que 40 graus. Então aqui, ó, alerta 1, ok, ó, temperatura menor que 10 e umidade menor do que 40, como ele disse ali. O alerta laranja tem que ter uma temperatura entre 35 e 40. Aqui a temperatura está igual a 40, então ela já não vale, tá? Já não está valendo. Então, esse alerta aqui no dia 12 foi feito um alerta errado,
porque não é igual a 40, é menor do que 40. E no dia 13 foi feito um alerta vermelho. Temperatura maior do que 40, temperatura maior do que 40, ok. E a umidade igual a 40. Mas para eu emitir um alerta vermelho, eu teria que ter uma umidade relativa do ar menor que 25. 40, lógico, é maior do que 25. Então aqui também foi feito outro alerta errado. Então o único que foi feito com o aviso correto foi o dia 1, ou seja, letra A de animal.